Boa noite, telespectador. Estamos começando o programa Além do Mais. A história de hoje, de um homem que nasceu em extrema pobreza, que começou a trabalhar aos 8 anos de idade e que sim, alcançou o sucesso. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo. Comentar das pessoas como empresários e personalidades que batalharam e que com muito valor e que com uma grande história de vida alcançaram o seu objetivo. E o nosso entrevistado desta noite é o presidente do braço de logística da Editora Abril e também vice-presidente de finanças, Douglas Duran. Douglas, eu queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta bastante polêmica. É verdade que você nasceu numa família de extrema pobreza e que lição você tirou disso? É com esta pergunta e na companhia de Douglas Duran que começamos agora o programa Além do Mais. Douglas Duran, um grande prazer recebê-lo aqui no Além do Mais. Você como CEO da holding de logística do Grupo Abril e que tem uma história de sucesso e uma história de batalha. Bem-vindo ao programa. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e estou à disposição para conversar sobre toda a minha história de vida, que foi longa, vitoriosa, mas com todas as suas dificuldades para chegar onde eu cheguei. Dificuldades como a sua origem. Você nasceu numa família extremamente simples, de fato uma família pobre, e conseguiu construir, nesta base, uma trajetória de sucesso. É verdade? E quais foram as experiências, a lição dessa origem para a sua vida de hoje? Bom, de fato, a minha família é muito humilde, simples, pobre mesmo, né? No próprio livro tem uma foto da casa que eu morei em um determinado tempo da minha vida. Cheguei a morar em casa de barro, chão de barro, tinha que tomar banho de bacia, extremamente pobre. E essa história de pobreza começou logo aos 3 anos de idade. Meu pai era barbeiro, minha mãe doméstica. Infelizmente, meu pai se transformou em alcoólatra, o que hoje eu compreendo que é uma doença. Então eu até tenho muito respeito, né, e pelas pessoas que eu vejo que são alcoólatras, merecem ter uma atenção especial. Mas esse alcoolismo do meu pai desestruturou totalmente a família, a ponto de faltar mesmo comida dentro de casa, né? Infelizmente, Douglas, essa situação de extrema pobreza é uma realidade do Brasil. Existem muitas e muitas famílias que vivem nessa situação e também é para eles que eu quero promover esse programa, para mostrar que é possível, de uma situação de pobreza, construir uma história de vida. Com relação ao seu pai, a doença do seu pai que foi uma pessoa alcoólatra. Qual foi a dificuldade que ela gerou para a sua família de fato, no seu dia a dia? E o que você aprendeu disso, Douglas? Bom, a dificuldade é que faltou dinheiro totalmente, né? A partir do momento que ele não conseguia mais exercer a profissão dele de barbeiro, né? Então, nesse período que era muito pequeno, 3 anos até uns 7, 8 anos, a gente vivia quase que de ajuda de parentes. E aí, aos 8 anos, eu fui à luta, né? O pouco que eu ganhava era o suficiente para mim, e mais alguma coisa em casa. Minha mãe muito humilde, coitada, não tinha ainda uma cabeça de tentar ir à luta. Minha mãe se reinventou aos 40 anos de idade, né? E o meu pai, coitado, a vida toda, desde os 3 anos até ele falecer aos 61, e era um alcoólatra. Douglas, eu costumo dizer que o homem se faz pela sua necessidade. Se você oferece a uma criança uma zona de conforto, você depois não tem o direito de querer extrair dela a vontade de batalhar, de conquistar, de construir. A vida em nenhum momento lhe ofereceu uma situação de conforto, te obrigando a trabalhar aos 8 anos. Você passou por muitos empregos, por muitos trabalhos, é verdade? Muitos.
Eu fiz de tudo que você pode imaginar, até o dia que eu caí nessa cidade de São Paulo e me posicionei como um profissional de uma grande empresa. Aí já foi um trabalho formal. Aí já foi um trabalho registrado. formal. Vamos recuperar um pouco o tempo. Vamos voltar no passado? 8 anos, começou entregando maçãs. 8 anos de idade, eu morava na cidade de Mirassol. Não era uma cidade pequena, uma cidade de 50 mil habitantes, mas uma criança de 8 anos não tinha trabalho facilmente. Nem naquela... Hoje é impossível, naquela época já era difícil também. Então, eu, por iniciativa própria, eu idealizei que talvez se eu fosse no mercado central da cidade e comprasse uma cesta de vime, pegasse ali, comprasse umas 20 maçãs, 30, tinha até que planejar ali, porque o trem parava 2 vezes por dia naquela plataforma. E o produto era extremamente perecível. Produto perecível, se eu errasse na conta, eu tomava prejuízo. Então, eu comprava a quantidade que eu achava que era certa, se sobrava depois eu comia, obviamente, né? E eu lembro que na época eu comprava por um cruzeiro, se não estiver enganado, e ficava na estação, a hora que o trem parava, era muito rápido, as pessoas com fome e tal, abria a janelinha e eu vendia por 2. Então eu tinha 100% de lucro, né? E assim toquei minha vida até uns 10 anos de idade, quando aí sim eu falei, olha, só vender maçã não dá, né? Eu mesmo tomei a iniciativa de me matricular à noite no ginásio. Eu tinha entrado na primeira série naquela época, chamava ginásio, né? E aí comecei a trabalhar período integral, mas sempre em diversas profissões. Meu primeiro emprego, assim, 8 horas por dia, foi numa venda, né? Um armazém, chamada venda no interior, que fazia entrega de mercadoria nas casas. Naquela época não tinha supermercado, né? Você ia, comprava por quinzena, por semana, marcava numa caderneta e eu era o entregador. Eu ficava o dia inteiro entregando de bicicleta. Douglas, sem dúvida nenhuma, a vida te impondo necessidades também te tornou uma pessoa ambiciosa. Você chegou a trabalhar em 3 empregos simultaneamente na busca de dinheiro, de recursos, de capitais para poder crescer e evoluir? Várias vezes, várias vezes. Quais foram esses empregos e como se deu isso? Na cidade de Mirassol, que aos 10 eu comecei a trabalhar em venda, e de lá aos 14 anos de idade, tem uma breve passagem no livro, que a situação ficou tão caótica que a minha mãe, coitada, precisou vender até os móveis da nossa casa para comprar comida. Aí os familiares dos meus pais levaram meu pai e minha mãe para a cidade de Polônia. E eu fui morar com uma tia, porque não tinha condições realmente. Realmente uma situação de desespero. Desespero total. Porque para chegar a esse ponto, as pessoas, de fato, entram em desespero. Não, desespero total. Estamos falando de vidas, né? De vida, desespero total. Aí dos 8 até os 14, quando a família do meu pai levou o meu pai e a minha mãe foi junto, obviamente. Eu tinha uma irmã naquela época com 6 anos de idade. Eu trabalhei em várias empresas em Mirassol, farmácia, padaria, numa outra venda entregando leite, as garrafas de vidro, grandona, então. Mas aí foi uma passagem muito rápida, graças a Deus. Aprendi isso com a minha mãe, porque eu sou um cumpridor de promessa, e eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe, quando quase que chorando, falou, vai morar com uma irmã dela, minha tia, na cidade de Fernandópolis. Ela falou, tão logo seja possível, eu vou te buscar, ela falou para mim. Imagina a situação de uma mãe. Hoje eu sou pai, tenho um amor incondicional pela minha mãe. E tento imaginar, porque realmente só imaginando, uma mãe deixando o seu filho por não ter condições financeiras de atendê-lo, de dar educação e saúde. E é com esse objetivo também que a gente promove o programa. Para mostrar exemplos de sucesso, mas também de adversidades, de necessidades, mas que com estes exemplos é possível atingir o sucesso. Como é o caso do nosso entrevistado de hoje, para você que chegou agora, Douglas Duran, que é CEO, que é presidente do grupo de logística da Editora Abril.
E aí? Promessa dada é promessa cumprida. Sua mãe voltou e vocês se reencontraram. 4, 5 meses depois de estabelecido na cidade de Polônia, que era menor ainda, né? Naquela época tinha acho que 15 mil habitantes, morando numa casa bem pequenininha, né? Aliás, no fundo do quintal da minha avó. Minha mãe pegou o ônibus e foi me buscar em Fernandópolis. E aí eu me uni à família outra vez. Douglas, sabe que aqui no programa os telespectadores participam. Eles têm dúvidas, têm vontade de interagir. E dentro desse contexto, a Graziela tem uma pergunta para você que tem muito a ver com essa atual situação da sua vida. Oi, Douglas, meu nome é Graziela. Eu queria saber qual a importância das dificuldades do trabalho que você desempenhou na infância para conquistar o cargo que você tem hoje. As dificuldades. Bom, as dificuldades, primeiro são as dificuldades de você enfrentar o desconhecido, né? Mas eu sempre soube superar, e eu sou, por natureza, talvez, uma pessoa bastante otimista. Eu, sempre que eu vejo uma situação diferente, eu vejo oportunidades e não dificuldades. Então, trabalhar aos 8 anos, entregando leite ou entregando mercadoria. A primeira coisa que eu aprendi na minha vida é que você tem que ser humilde, você não pode ter vergonha do que faz, né? E hoje, já maduro, eu aprendi e sigo muito essa frase que a humildade é o segredo do sucesso e da longevidade, Graziela. Você tocou num ponto bastante importante que é a humildade, Douglas, de fato. Hoje eu percebo nas novas gerações, que não de forma geral, mas eventualmente, casos onde a humildade falta. Você concorda que, por exemplo, na geração Y de hoje, a humildade é um bem que deveria ser melhor trabalhado? Olha, eu diria para você que a humildade na geração Y, e esse assunto é polêmico, né? E eu me sinto à vontade de falar porque eu lido com essa geração. Nesse braço de logística eu dirijo 3 mil funcionários, deve ter uns 500 ali, que é a geração Y. Eu faço questão de ter almoço com eles e expressar o que eu acho a respeito deles. E o maior defeito deles é a falta de humildade, que tem diversas razões, seja desde a formação que vem ali da família, né? Que eu computo a muitos pais o grande problema de ter gerado aí, de ter resultado uma geração Y sem humildade, porque eles não ensinaram para esses filhos, tá? Que a vida vai dar para eles muito mais do que a expectativa que eles têm, né? Por eles serem super especiais. Eles se acham super especiais, eles não sabem o valor das coisas, ganharam todos, né? Eu percebo que tudo. Muitas vezes os jovens dessa geração Y, os jovens de forma geral, muitas vezes competem até mesmo com seus melhores amigos. É uma coisa difícil de imaginar. Você estudou em escola pública. E na época, a escola pública era mais qualitativa e você convivia com pessoas ricas e, ao mesmo tempo, com pessoas pobres. Essa foi uma lição importante que te ajudou, pelo menos, a entender o processo de humildade, a necessidade de conviver com todas as classes e tê-las da mesma forma? Essa é a grande diferença. A sua pergunta é fundamental para entender um pouco o que passa na cabeça desse jovem de hoje. Se você voltar à época que eu tinha 14, 15, 16 anos, que a escola pública era a única que existia na cidade e era de altíssima qualidade, então seus 50 amigos de classe tinha milionários, ricos, classe média e pessoas pobres. E todos eram os amigos. Então, ali o que existia era quase que uma cumplicidade, ninguém competia entre si, né? Não existia esse ego que existe. O dinheiro não falava mais alto, os bens não falavam mais alto. Não falava, né? Então você era amigo de todos, tá certo? Então, eu, rapidamente aqui, nos bailes da cidade de Polônia, onde meus amigos estavam lá dançando na época da Jovem Guarda, eu estava trabalhando de garçom, era garçom no baile, e servia a mesa deles brincando, dando risada.
Hoje, você imaginar um jovem fazer isso, você fala, mas não vou nunca. Por quê? Porque ele cresceu tendo... Ele vai ser debochado. Vai ser debochado, em primeiro lugar. Segundo, os pais, a família e a importância da educação dentro do ambiente familiar, quer dizer, não mostrou para esse filho a importância da conquista, né? Hoje, um jovem Y com 16 anos, ele já viajou 2, 3 vezes para o exterior, ele já aprendeu a dirigir porque o papai permite dirigir, ele compra a roupa que ele quer, ele nunca trabalhou na vida. E aí eu costumo chamar que a geração Y é o você S.A., né? Ele é uma empresa, ele só pensa nele. Extremamente autônomo. Extremamente autônomo. E dono do seu nariz. Não importa o coletivo, e aí ele cria uma expectativa que o que ele vai colher da vida é algo muito grande, né? E quando você entra no mercado de trabalho e entra naquela multidão, você percebe que você não é um ser super especial, né? E que a vida é muito mais difícil. A vida é muito mais difícil. Que construir é muito mais difícil. Muito mais. Do que essa impressão pessoal. Muito mais. Que muitos dos jovens ainda hoje têm. Eu diria que a maioria dos jovens que hoje estudam em universidades de primeira linha e foram para fazer intercâmbio, aprender inglês e nunca conviveram com pessoas de outras, assim, de situações diferentes, de padrão de vida, eles fatalmente não sabem o que é esse ambiente competitivo. Douglas, eu sei que essa, entre muitas outras histórias, estão escritas aqui no seu livro, que eu faço questão de promover pelo seu objetivo. O objetivo de levar educação, conhecimento e, mais do que isso, experiências de vida às pessoas que estão nos assistindo e que poderão, então, ter acesso a elas. Tem uma pergunta importante para você, Douglas. Como foi ter mudado para São Paulo, prometido à sua família que um dia iria buscá-lo e ter encarado uma cidade tão grande como a nossa? Mas não responde agora. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos em breve com Douglas Duran para falar Além do Mais.